Bom, pessoal, até aqui eu tentei dar uma acelerada em alguns pontos, certo, da aula, tornar as aulas o mais curto possível. Eu sei que tem algumas aulas que podem passar ali de 20 minutos, mas assim, estou tentando mantê-las os mais curtos possível. Porém, eu agora vou ter que dar uma desacelerada. A maior parte das dificuldades que os alunos apresentam aqui nessa parte de cálculo de endereçamento IPv4 é relacionada à bagagem matemática, que é deficiente, tá? Então, e fica mais difícil eu explicar isso sem estar com o auxílio de um quadro para fazer os cálculos com vocês, inclusive com vocês fazendo os cálculos juntos. Mas eu vou fazer aqui o meu melhor para poder ajudar aí você que está precisando de um auxílio não presencial, certo? A gente tem as máscaras de rede, como a gente já conversou antes em outras aulas. Elas nos ajudam a identificar qual é a parte do endereçamento que é relacionada à parte de rede e, por consequência, né, como ela informa a quantidade de bits que é reservada para a rede, ela também informa, em contrapartida, qual é a parte que é destinada aos hosts, né, os bits que são destinados ao host, os bits que são destinados aos usuários, tá? E ela diz, em outras palavras, através desse tamanho, qual é a quantidade de usuários máximo que aquela rede pode ter, tá? E ela vai servir para isso, para a gente chama de fragmentar as redes ou domínios de broadcast. O que é fragmentar uma rede ou um domínio de broadcast? Na camada 3, quando alguém manda uma mensagem em broadcast, ou seja, usa um endereço como, sei lá, 255.255.255.255, essa mensagem vai chegar para todo mundo que faz parte daquela rede. Se essa rede for muito grande, ela vai chegar em muitos locais, para muitos dispositivos, e isso pode causar um congestionamento, né, e um estresse maior dos hosts envolvidos. Se esse domínio de broadcast, ou seja, se essa rede ela for muito grande, o grupo for muito grande. Mas se a gente usa máscaras de rede, a gente faz restrições, né, maiores ou menores, para a gente poder ter redes que podem ser maior, né, porque como ela define o tamanho das redes, ou menores, dependendo do caso que a gente precisa. A gente viu até aqui 3 tipos de rede: redes classe A, redes classe B e redes classe C, né? A classe A é aquela 255.000, são aqueles endereços que vocês já conhecem, que começam com o primeiro octeto em 1 e vai até o 126. A classe B, que é essa máscara 255.255.000, que vai do 128 até o 191. E a classe C, que tem a máscara 255.255.255.0, que começa do 192 e vai até o 223. Além disso, a gente viu também que existem classes D e E que tem exercem outros papéis, né? E a gente tem, por definição, as máscaras, elas têm que estar enquadradas dentro dessas 3 características aqui. Ou seja, que tudo que for 1 vai representar a rede, então tá aqui a quantidade de 1s, né, que representam os bits que estão reservados para a rede, e tudo que for 0 vai representar os hosts, né? Então aqui, ó, aqui está definindo a máscara, a parte de rede. Se você fizer essa conversão de todos esses 1s aqui para decimal, vai dar 255, 255, 255.0, não é isso? Aqui, ó, 255.000, uma classe A, e aqui a classe B, 255.255.00. Lembra sempre que a quantidade de bits de rede mais a de host tem que fechar em 32 e não pode haver mistura de algarismos zeros e uns. Então não pode, por exemplo, vir um monte de 1 aqui e aparecer um 0 aqui no meio e depois continua os uns. Ou ao contrário, vem um monte de zeros, depois vem um monte de uns. Não, tem que começar com uns e isso tem que ser contínuo, né? Não pode haver algarismo 0 antes do número 1. Repara, ó, é uma quantidade contínua de 1 e depois que termina 1, vira tudo 0. Não vem 0 antes dos bits 1, tá? Essas são as 3 características. Aqui, a gente faz um exercício para identificar o que é uma possível máscara de rede ou não, de acordo com a notação binária. Aqui, como tem um 0 entre os uns, a gente sabe que não é. Aqui, ó, você percebe que tem um monte de uns e quando eles param é tudo 0 à direita. Então, essa aqui é uma máscara possível. Aqui, ó, tem um 0 que vem antes, então não é uma máscara de rede. Aqui, da mesma maneira, ó, tem um monte de... tem um octeto fechado de uns aqui, mas depois alterna com um de 0 e volta para 1. Então, também não é. Aqui, ó, tudo 1, aí aqui vem um 0 e aqui continua o 0. Então, tudo certo.
Isso aqui é uma máscara de rede possível. E aqui também uma máscara que não é possível, né? Porque, de novo, há uma descontinuidade entre uns e zeros, né? Então, entre uns, na verdade, né? Porque tem uns zeros aqui no meio. Então, assim, fica fácil você identificar, seguindo essas regras, o que é uma máscara de rede e o que não é, tá? E as formas como a gente tem as notações, vocês também já conhecem, né? A notação decimal pontuada, a notação binária, a mais comum que vocês vão ver é essa aqui, vocês não vão ver muito comumente ela como notação binária, mas vocês também vão ver um outro tipo de notação que a gente chama de CIDR, ou barramento, que é essa notação aqui, /8. O que barra 8 quer dizer? Que existem 8 bits que estão reservados para a rede, tá? Esse 8 aqui, esse /8, é esse N. E se você tem o 8, tem o N, você logo tem o H, porque o H seria 32 menos 8, nesse caso, 24, certo? Aqui, o mesmo exemplo, só que com uma máscara classe B, né? Então tá aqui a notação decimal pontuada, a notação binária e a notação em barramento, /16. Então vai ser muito comum, a partir de agora, a gente falar máscara /8, máscara /16, ou máscara /24. Aqui tá errado o slide, tá? Porque saiu /16 aqui, mas deveria ter sido um 24. Aqui teria tudo uns, aqui seria 255, 255, 2550, tá? E aqui um /24. Então você tem esse Classless Interdomain Routing, que é o vulgo formato de barramento, que é a quantidade de uns existentes na máscara, né? Tá aqui, ó, a A, B e a C, né? /8, /16, /24, de novo. Isso aqui vai representar o N, tá? E existe essa relação entre a quantidade de endereços e a máscara, né? Porque a máscara, ela define onde é que, qual é o tamanho que a rede tem, né? Então, aqui você tem exemplos de endereços, né? E aí, vamos lá. Quando você tem esse 255 aqui, o que você está dizendo? Ó? Que qualquer endereço que pertença à rede 192.168, que você pega esse endereço aqui, por exemplo, 192.168.0.5, que é um endereço de um host qualquer, se eu quiser saber qual é o endereçamento dessa rede, basta eu olhar a máscara, porque onde tem o 255 é um octeto que precisa se repetir. Então, por exemplo, todo o endereço dessa rede aqui, ele tem que começar com 92. Depois ele tem que ter um 68, porque aqui também tem um 255. Depois ele tem que ter um 0 aqui no terceiro octeto. E como a máscara de rede aqui no último octeto é 0, então aqui a gente coloca um 0 também, tá? Por quê? Porque o endereço da rede vai ser 192.168.0. ponto qualquer coisa. Então esse último octeto aqui, ele pode até mudar de acordo com cada host, mas todos os endereços dessa rede aqui, eles vão necessariamente começar com 192.168.0, certo? Aqui, ó, da mesma maneira, só que no lugar do 255, no lugar da rede ser uma classe C, ele é uma classe A. Então, só o primeiro octeto que vai estar obrigatoriamente começando com 10. Todos os outros podem ser qualquer número para que esses endereços aqui pertençam a essa rede. Então aqui no caso a gente tem o 10, 0, 10, 11, mas poderia ser 10, 0, 0, 3, 10, 0, 11, 14 e assim por diante. Aqui você tem o endereçamento classe C, aí você tem o endereço 172.1630.14 e aí o que acontece? Você tem aqui uma classe B, então necessariamente o primeiro octeto vai ser 172, o segundo octeto vai ser 16, mas os últimos dois octetos podem assumir qualquer valor para que esse endereço pertença a essa rede. Então, por exemplo, o endereço 172.1630.14, ele é um dos endereços que fazem parte da rede 172.16.0.0, tá? Aqui, ó, o 255, ele marca quais são os endereços, quais são os octetos que precisam se repetir, os octetos que pertencem à parte de rede. E aqui em cinza, como aqui tem um 0, marca o endereçamento que faz parte, a parte dos bits que é reservados para host, que são reservados para host. Aqui do mesmo jeito, ó, todo endereço que começa nessa rede, o primeiro octeto vai começar com 10, mas os outros octetos eles podem variar porque são parte do endereçamento do host, vão ter que ser números únicos para cada um. E aqui, por fim, mostrando que são apenas os dois primeiros octetos, certo? Então a máscara ela vai justamente definir o que se repete, o que é comum para todos os endereços que fazem parte daquela rede
e vai mostrar para você o que pode ser alterado para cada host ter um endereço único, tá? Aqui está a classe A, que ela é uma /8, portanto ela tem um H24. A classe B, que é uma /16, portanto tem um H16. E a classe C, que é um /24, que portanto tem um H8, né? Sempre a gente fazendo a partir desse cálculo aqui, onde N mais H tem que fechar em 32. Tem a parte dos bits que é reservado para rede, a parte dos bits que é reservado para host, e tem que fechar sempre em 32 bits. E aí, uma das coisas que a gente vai fazer com muita recorrência aqui é calcular o número total de hosts que é possível colocar dentro de uma determinada rede. Porque se você tem uma quantidade de bits que é reservados para cada host, quantos endereços eu posso gerar a partir de uma rede, né? Quantos endereços utilizáveis? E aí tem essa questão que eu vou mostrar agora. Por que utilizáveis? Porque dentro de toda rede vão ter dois endereços que a gente nunca vai usar, que é um endereço que a gente chama de rede 0. Esse endereço aí ele vai servir para a gente identificar a rede como um todo. Então é como se tivesse uma turma com muitos alunos. Aí tem o aluno A, o aluno B, o aluno C. Só que a gente precisa de um nome para chamar a turma como um todo. E aí esse nome vai ser esse endereçamento 0, certo? E existe o último endereço de cada rede, que vai ser um endereço que vai ser utilizado para broadcast. Ou seja, quando qualquer um dos hosts quiser mandar uma mensagem que tem que enviar uma cópia para todo mundo, ele vai usar o endereçamento de broadcast, certo? Então, todas as redes, você vai ter uma determinada quantidade de hosts ali dentro, uma determinada quantidade de endereços ali dentro, e você sempre vai ter que excluir dois endereços dela, que vai ser a rede 0 e o endereçamento de broadcast. Isso aqui vai ficar mais claro na medida que a gente for vendo na prática. Por exemplo, eu vou falar aqui de 3 exemplos, certo? E depois a gente faz um exercício. Que é o seguinte, ó. Esse endereçamento, a gente tem um endereço qualquer de um host aqui, 20.1.10.1, certo? De que classe, a qual classe ele faz parte? A gente já viu que para determinar a classe, a gente precisa observar esse primeiro octeto aqui. Como o primeiro octeto está entre 1 e 126, a gente sabe que esse endereço aqui ele é um endereçamento de classe A. Portanto, a máscara em notação decimal pontuada vai ser a 255.0.0.0 ou /8. Não foi isso? A gente sabe que todo endereçamento classe A ele está vinculado a essa máscara /8 ou 255.0.0.0, certo? Se a gente sabe o /8, a gente também sabe quantos bits estão reservados para a parte de rede, porque são 8 bits. E se a gente sabe que o N é igual a 8, como a gente viu na fórmula que N mais H tem que fechar em 32, a gente sabe que o H vai ser 24, porque são os 32 bits menos os 8 bits que estão reservados lá para a rede, certo? E aqui é que entra, quando a gente vai calcular, verificar esses outros campos aqui, mas antes deles a gente vai fazer isso aqui, ó, número máximo de hosts por rede. Por quê? Cada bit, como a gente viu, ele traz duas possibilidades. Então, se a gente tem 24 bits reservados para host, a gente vai ter um máximo de hosts na rede de 2 elevado a 24 menos 2. Por que menos 2? Porque a gente tem que excluir o endereço 0 da rede e o endereço de broadcast da rede. Qual vai ser o endereço, então, dessa rede? Bom, se a gente tem um /8, essa máscara aqui, 255.0.0.0, a gente sabe que todo endereço dessa rede tem que começar com o primeiro octeto em 20, certo? E os outros octetos podem variar. Para a gente determinar o endereço da rede, a gente zera os outros octetos que podem variar. Então, o endereço 20.0.0.0 é o endereço da rede. A gente não vai usar esse endereço para colocar ele em nenhum host. Ele vai ser um endereço que vai ser utilizado exclusivamente para a gente chamar essa rede como um todo, esse grupo de endereços, tá? E aí, depois daqui, eu recomendo você fazer esse endereçamento de broadcast, tá? O que é o endereçamento de broadcast? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro aqui para o endereçamento válido. O que é o primeiro endereçamento válido? É o primeiro endereço dessa rede. O primeiro endereço dessa rede ele vai ser esse 20.0.0.0 mais 1, que é o primeiro endereço. Você vai fazer a sequência, né? Porque como é que as redes vão caminhando? Elas vão assim, ó, 20.0.0.0,
Aí depois ela vai 20001, 20002, 20003, 04, 05, 06, até ela chegar em 0255. Aí, assim como um relógio, quando ele faz 59 segundos, quando o relógio vira 60 segundos, o que ele faz? Ele marca 1 minuto, 0 segundos. E ele vai 1 minuto, 1 segundo, 1 minuto, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Quando faz 1 minuto e 59, o que ele faz? Em vez de marcar o 60, ele faz 2 minutos, 0 segundos. Não é assim? Nos endereços é do mesmo jeito. Só que como o número máximo aqui não é 60, é 255, o que vai acontecer aqui? Quando esses endereços chegarem aqui, ó, 20001, 02, 03, quando ele chegar em 0253, 0254, 0255, o que ele vai fazer a seguir é 201.0. Deu para entender? Esse cara aqui, do terceiro octeto, vira para 1, porque esse aqui já estava em 255, esse cara vira 1 e esse cara vira 0 de novo. E aí ele continua. 20010, 201, 1, 20112, 20113, 14, 15. Aí ele vai 1253, 1254, 1255 e ele vira para 20. E assim ele vai contando. Até ele chegar no 2255, 255, 255, que é o último endereço da rede. Quando isso acontece aqui, esse endereçamento aqui é o endereçamento de broadcast, certo? Se você tivesse que somar mais um aqui, o que ia acontecer? O que ia acontecer é que quando você somasse um aqui, aí aqui ia ficar 0, aqui ia virar 0, aqui ia virar 0 e aqui ia virar 21. E a gente viu que essa rede, todo mundo tem que começar com o primeiro octeto em 20. Então 21 já não faria mais parte dessa rede. É por isso que isso aqui é o endereçamento de broadcast. Ou seja, se você tem um endereço qualquer nessa rede aqui e ele precisa mandar uma mensagem para que todo mundo que faz parte da rede receba uma cópia dessa mensagem, ele vai colocar como IP de destino um endereço 20.255.255.255. E, portanto, como consequência disso, como o endereçamento de broadcast é o último endereço possível, quando a gente retira a gente tem aqui o último endereçamento válido dessa rede. Então, o último endereço válido seria 20.255.255.254, porque depois é o 255, que é o último endereço, que ele também não é utilizado. Então, a gente não vai utilizar nem o endereçamento de rede, nem o endereçamento de broadcast. Os números, os IPs que a gente pode atribuir aos hosts que fazem parte dessa rede, eles vão do 20.001 até o 20.255.255.254. É muito endereço. É por isso que as classes A, elas cabem milhões de dispositivos. 2 elevado a 24 menos 2. Eu até, aliás, esclareço aqui que eu nem peço na prova para você fazer esse cálculo da potência de 2 aqui. Porque eu sei que às vezes dão números muito grandes. É só para você entender como isso é calculado. Deu para entender? Então, constantemente, ao longo das próximas aulas, quando a gente for trabalhar esse assunto, eu vou pedir essas informações aqui sobre uma determinada rede. E eu vou recomendar que você siga essa mesma sequência que eu apresentei aqui para fazer a solução, tá? Vou botar aqui um segundo exemplo para a gente fazer de novo e aí você de novo vê a lógica que a gente está utilizando e vê a ordem que eu estou respondendo isso. Eu respondo nessa ordem porque depois de muitos anos dando aula, eu já sei mais ou menos como é que o raciocínio dos alunos funciona e onde eles costumam errar. Então você pode preencher essa tabela aqui na ordem que você quiser, numa avaliação, mas eu recomendo que você siga essa ordem até você sentir que você está muito seguro, né? Que você está com muita desenvoltura, né? Para poder fazer isso. E aí, de novo, você tem um determinado endereço de rede, um endereço qualquer de um IP na rede, 172.21.15.47, e a primeira coisa que você tem que identificar é a classe dessa rede. A gente já viu que endereços que começam com o primeiro octeto em 128 e vão até o 191, eles são endereçamentos classe B, beleza? Tá claro até aqui. A gente também viu que endereçamentos classe B tem como máscara, em notação decimal pontuada, o 255.255.00 ou /16, né? E essas partes aqui é onde os alunos mais costumam acertar, porque é mais fácil você identificar a qual classe pertence. Se você sabe a classe, você sabe a máscara, você sabe em notação decimal pontuada, você sabe em formato de barramento.
E aí, o que alguns alunos às vezes começam a se enrolar é, ok, e quantos bits de rede eu tenho reservado aqui nessa rede? E aí você se lembra que a quantidade de bits que está reservada para a rede é a quantidade que a máscara está informando, 16 bits. E você também se lembra que o N mais o H tem que fechar em 32. Então, naturalmente, quando você faz 16 mais H igual a 32, o H vai valer 16 também, né? Feito isso, aí de novo, o que eu recomendo vocês a fazerem? Virem para cá, para o final, para ver o número máximo de endereços por host, de endereços por rede. E aí a gente viu que esse número aqui, ele vai ser sempre 2 elevado a H, que nesse caso aqui o H é 16, menos 2. Quem são esses dois endereços? O endereçamento de rede, que é esse cara aqui, e o endereçamento de broadcast, que é esse cara aqui. Beleza? Para poder verificar agora qual é o endereçamento da rede. A gente viu que os dois primeiros octetos eles precisam se manter intactos. Então vem 172.21. E que os outros dois endereços eles podem mudar. E eu já falei para vocês que o que pode mudar no endereçamento de rede, a gente coloca ele em 0. Então, essa rede, a qual o endereço 172.21.15.47 faz parte, a gente chama ela genericamente de rede 172.21.0.0/16. Deu para entender? Esse endereço aqui, ele é parte de um grupo de endereços. Que grupo é esse? É o endereçamento da rede 172.21.00, certo? E eu já mostrei para vocês também que o endereçamento de broadcast ele é o último endereço da rede e que o primeiro endereçamento válido é o primeiro da rede, né? Então é só para você saber o primeiro endereçamento válido é só você somar isso aqui mais um endereço de rede mais um. Portanto ele vai ser 172.21.0.1, certo? Muito tranquilo até aqui. Para fazer o endereçamento, aí muitos alunos já querem fazer esse último endereçamento válido. Perdão, esse último endereçamento válido. Eu não recomendo isso. Recomendo que você faça primeiro o endereçamento de broadcast. Porque para fazer o endereçamento de broadcast é só você pegar onde está 0 aqui e bota 255. Porque são os últimos endereços da rede, certo? Então o último endereço dessa rede, que é o endereçamento de broadcast, vai ser 172.21.255.255. De novo, a gente vai usar esse endereço quando a gente quiser enviar uma mensagem que vai ser recebida por todos os hosts que estão conectados nessa rede. Mas esse endereçamento aqui ele não vai ser utilizado por nenhum host em específico. O último endereço válido dessa rede aqui vai ser o 172.21.255.254, porque ele é o endereçamento de broadcast menos 1. Vamos então aqui para o último exemplo. E aí aqui a gente tem agora um endereço que é um classe C, porque a gente viu que o primeiro octeto ele vai de 192 até 223, então ele é um classe C, que a máscara em notação decimal pontuada, portanto, vai ser a 255.255.255.0 ou /24, certo? Que, portanto, a quantidade de bits de rede vai ser o N igual a 24, porque é a máscara quem está me dizendo isso, e que, portanto, como o N mais o H vai ter que dar 32, o H vai ser igual a 32 menos 24, portanto, 8 bits. Até aqui, super tranquilo. O número máximo de hosts dessa rede vai ser 2 elevado a H menos 2. Então, eu tenho 2 elevado a 8 menos 2. Acredito que super tranquilo também. Qual é o endereçamento dessa rede? Bom, se ela é uma rede /24, 255.255.255.0 quer dizer que o primeiro octeto precisa se repetir, o segundo octeto e o terceiro também. E o último octeto, que é o quarto octeto, é quem vai poder mudar. Então, portanto, essa rede vai ser a 200.1.10.0, certo? Qual vai ser, portanto, o primeiro endereçamento válido dessa rede? É o endereçamento de rede mais 1. Então, 200.1.10.1. De novo, esse endereçamento que está aqui em cima, o 200.1.10.23, é um dos endereços possíveis dessa rede. De que rede? Da rede 200.1.10.0. Deu para entender? E agora daqui, o que eu falei para vocês? Ao invés de responder o último endereçamento válido, vai logo para o endereçamento de broadcast, tá? Então vai lá, pula diretamente para cá. E aqui, o que você vai fazer? O octeto lá que está zerado aqui, ele vai virar o 255 para a gente pegar o último endereçamento válido, não é isso? Então o endereçamento válido não, perdão, o endereçamento de broadcast, que vai ser o 200.1.10.255. De novo, esse endereço ele não pode ser atribuído a nenhum
host, ele é um endereço reservado, assim como o endereçamento de rede. É por isso que a gente tem o -2 aqui. E se a gente quiser saber o último endereçamento válido, é só pegar o endereçamento de broadcast e subtrair 1, que vai ser o 200.1.10.254. Beleza? Essa é a ideia do que a gente vai seguir. Aqui, a seguir, eu estou botando um dos exercícios que eu costumo fazer em aula e eu vou pedir para você fazer o quê? Porque todo mundo acha que entende quando vê a gente fazendo os cálculos. Mas você só vai saber se realmente entendeu quando você fizer. Então, eu aconselho que você dê uma pausa nesse momento do vídeo e aí você tente você mesmo responder a esses campos. Dá uma pausa, tenta fazer isso, certo? Pausa agora, porque agora eu vou revelar a resposta, tá? Então, ó, classe C, com essa máscara, essa quantidade de bits de host, a quantidade total de hosts nessa rede, endereço de rede, primeiro endereçamento válido, endereçamento de broadcast e último endereçamento válido. Beleza? Essas aqui estão as respostas envolvidas, tá? E para finalizar essa aula, para a gente correr o último tópico aqui dessa longa aula, o que a gente tem que fazer é, ok, Rafael, eu entendi que a máscara determina o tamanho da rede, eu entendi como é que a rede começa, ela começa com o primeiro endereçamento válido, vai até o endereçamento, ela começa com o endereçamento de rede, né? Tem o primeiro endereço válido, tem o último endereçamento válido, tem o endereço de broadcast e depois ela passa a ser outra rede, beleza? Mas como é que isso acontece em termos de topologia de rede? Em termos de topologia de rede, gente, o que determina a delimitação da rede são os roteadores envolvidos, beleza? Então, se você tem um roteador, cada perna do roteador vai ser um domínio de broadcast ou uma rede diferente. Domínios de broadcast e redes diferentes, porque o domínio de broadcast e quando a gente falar assim, domínio de broadcast e falar tamanhos de rede ou rede, é a mesma coisa, são sinônimos. Então, essa perna aqui do roteador vai ser um domínio de broadcast. Essa perna entre os dois roteadores vai ser outro domínio. O que muitos alunos erram quando vão calcular é porque eles geralmente costumam associar os domínios de broadcast ou quantidade de redes ao número de pernas de roteadores. Então, ele conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele acha que aqui tem 7 redes. Só que qual é a questão aqui? Existem pernas comuns entre os roteadores. Então ele não vai contar uma vez para o roteador R1 e outra vez para o roteador R2. Ele vai contar uma única vez. Então as redes envolvidas aqui seriam 5 redes. Por quê? A gente teria essa daqui, essa daqui, essa daqui, que são as que os alunos não costumam errar, mas aonde os alunos costumam errar são essa rede D aqui e essa rede E aqui, porque são pernas comuns entre dois roteadores e elas só contam como uma única rede. Deu para entender? E aqui você tem as 5 redes envolvidas, certo? Ou 5 domínios de broadcast, que dão na mesma coisa, tá? Aqui, ó, a gente tem de novo, ó, as 5 redes envolvidas, né? E aí o que acontece? Ó? Você tem redes lá que são /8, tem redes que são /16, ó. Você tá vendo aqui que tá 10.0.0.0, esse é o endereçamento da rede como um todo. 172.16.00, isso aqui é o endereçamento da rede B como um todo, ela não é um endereço que identifica um host específico. Aqui, ó, rede C, 92.168.00/24. Aqui, ó, rede D, a gente ainda não viu isso, por enquanto a gente só viu redes /8, /16 ou /24, mas nas aulas seguintes a gente vai ver que existem redes que têm barramentos diferentes de /8, /16 e /24. É o caso dessa rede aqui, B. E é o caso dessa rede aqui, E, porque são redes /30. Beleza? Se você quiser ainda, você pode calcular qual é o número máximo de usuários que cabe nessa rede aqui, né? Qual é o número máximo que ela poderia hipoteticamente ter. Porque se você sabe que ele é uma /8, você sabe que o N é igual a 8. Você aprendeu nessa aula a calcular o H, que o H, portanto, vai ser 24. E que, portanto, a quantidade máxima de hosts nessa rede vai ser 2 elevado a... Perdão, já falo aqui dos gateways. 2 elevado a 24 menos 2, tá? O que são os gateways? Os gateways são endereços com qual os hosts vão se comunicar para poder falar com outras redes. Porque, a princípio, quando um computador está configurado com um endereço qualquer da rede ao qual ele faz parte, eles só conseguem falar entre eles até chegar aqui no limite da rede, que é onde está posicionado o roteador. A gente chama esse cara, esse porteiro que delimita a nossa saída para outra rede, né,
de gateway, tá? Então, por exemplo, se um determinado computador aqui manda uma mensagem broadcast para todo mundo que está conectado aqui nesse switch recebe uma cópia dessa mensagem, mas nenhuma cópia dessa mensagem passa da perna esquerda do roteador R1 para a perna direita do roteador R1. Ele não sai da rede A para chegar até a rede B. É por isso que a gente diz que os roteadores eles segmentam os domínios de broadcast, eles segmentam as redes. Porque quando você coloca um roteador, você parte aquela rede em vários pedaços, tá certo? Aqui, ó, do mesmo jeito, rede B, qual é o máximo número de hosts dessa rede? 2 elevado a 16 menos 2. Você sabe isso porque você sabe calcular o H. Aqui nessa rede C, se a gente sabe que o N aqui vale 24, o H vale, portanto, 8. Então o número máximo de hosts nessa rede é 2 elevado a 8 menos 2. E aqui na rede D e na rede E, como o N aqui é 30, o H, portanto, vai ser 2. Então o número máximo de endereços aqui vai ser 2 elevado a 2 menos 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado menos 2, 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 2 dão 2. Então só vão ter dois endereços possíveis, que vai ser justamente um endereço que vai ficar aqui nessa perna do roteador R1 e outro endereço que vai ficar aqui na perna do roteador R2. E a mesma lógica é aplicada aqui para a rede E. Ficou claro, gente? Eu sei que foi muita coisa, é muita informação, é muito necessário que você pratique isso que foi visto agora. A gente, durante as aulas, faz vários exercícios sobre isso. Mas eu estou resumindo aqui a teoria, porque caso você tenha se perdido, ou você tenha faltado a aula, ou você precise de uma revisão, agora você tem um material que você pode usar para poder rever esses conceitos, tá certo? A gente se vê na próxima aula.